Deus aos Hebreus, na Epístola aos Hebreus. Glória a Jesus. Hebreus no capítulo 12. Glória a Deus. Epístola aos Hebreus, no capítulo 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas e a tempestade, e ao sonido da trombeta e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte de Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel.
Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez como verei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Pelo que também recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente com referência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Queridos, nesta epístola quer dizer carta, não é? Irmãos, nesta escrita, que até muitos ou a maioria atribui, irmãos, ao próprio apóstolo Paulo, porém, como não tem, irmãos, aqui atribuído a alguém, também não vem ao caso, porque, irmãos, ainda que seja o apóstolo Paulo, ou outro apóstolo, ou quem quer que seja, irmãos, todos estão aguardando para poder, irmãos, quando acontecer esta assembleia, que os espíritos aperfeiçoados se reunirem, então eles estarão juntos fazendo parte também. Bendito é o Senhor. Contudo, irmãos, veja que aqui falava de uma perseverança, no meio das provas, no meio das tentações, segundo o exemplo de Cristo. Porque, irmãos, quando as coisas nos são favoráveis, então é fácil termos ânimo, é fácil, irmãos, irmos avante. Mas isto, irmãos, é natural do ser humano, quando repreendido, ou quando alguma coisa lhe vem, irmãos, de adversidade, então logo já lhe vem as coisas na mente, para poder, como nós ouvimos hoje no testemunho da nossa irmã, o filho dizendo, vou tirar minha vida. Irmãos, bendito é o nome do Senhor. Então veja que ele diz aqui, irmãos, que uma nuvem de testemunhas estão ao nosso lado, não é? Nos arrodeia. Ele disse, o pecado nos ronda bem de perto. Por quê? Porque veja que numa contradição da vida, numa adversidade da vida, ele já vem, tira a tua vida, acaba com tudo. Então percebe, irmãos, que assim como o amor e o ódio estão muito próximos, parece distante, mas estão muito próximos, irmãos, o pecado e a santidade andam bem próximo. Mas por que tão próximos? Se a santidade está lá, o pecado está lá. Irmãos queridos, o pecado está neste corpo e a santidade está aqui dentro deste corpo. Bendito é o nome santo do Senhor. Lembra que o apóstolo Paulo dizia, o bem que quero não faço. Ele ficava bravo com ele mesmo quando alguma coisa falhava, porque ele dizia, eu estou nesta lei do pecado. Bendito é o nome do Senhor. Esta carne, irmãos, está debaixo da lei do pecado, porque veio da descendência do pecado, irmãos, lá da ira que foi destinada para Adão e Eva. Bendito é o nome do Senhor. Por isso que esta carne está determinado uma vez nascer e morrer, irmão. Não herdará junto com o que é o Espírito de Deus que está dentro de nós, que é a santidade. Então não tem como o pecado herdar junto com a santidade. Mas minha carne não é pecado, eu me santifico, sim, agora com a força, bendito é o nome santo do Senhor, do Espírito de Cristo em nós. Então ele começa a ditar as ordens. Bendito é o nome do Senhor. E ele dita as ordens para o nosso espírito de homem. Veja que aqui diz que ele é o
Pai dos espíritos. Então ele começa a ditar ao espírito de homem que está em nós. Bendito é o nome do Senhor. Então veja, no mesmo homem, quando diz homem é o gênero, homem e mulher, no mesmo homem, numa mesma mulher, está imperando aqui os desejos carnais, se aflorando, um jovem na sua continuidade de vida, na sua força de vida, vem outra idade, vem outra tentação, vem outro problema. Está onde? Está lá na esquina? Está lá? Não, está aqui, neste corpo, mas aqui dentro um outro espírito dizendo, calma aí, vai devagar, aqui é eu que domino, aqui é eu que mando. Bendito é o nome santo do Senhor. Então tudo isto, irmãos, acontece aqui, ó, em roda de nós. Não é fora. Por isso que ninguém tem o direito de culpar A, ou culpar B, ou julgar A, ou julgar B. Irmãos, até pais e filhos, a salvação é individual. Ela não acontece, irmãos, fora de nós. Ela acontece dentro de nós. E não tem regra. Tem coisa que é para eu passar, o outro não passa. E eu pergunto, por que eu passo e ele não passa? Porque ele passa o que você também não passa. Bendito é o nome santo do Senhor. Então as coisas de Deus, irmãos, elas são muito altas. Por quê? Percebem isso? Porque nós vivemos num corpo carnal, irmãos, debaixo da lei do pecado. Nós vivemos nesse corpo carnal, nascido de mulher. Porém, irmãos, agora vem habitar, como nós vamos ver mais para frente, que foi falado, vem habitar uma nova aliança em nós, dizendo, calma aí, eu vou entrar aí dentro, eu vou tomar conta, eu vou dominar, não vou deixar. Então, nesta condição aqui, irmão, agora vem alguém aqui e começa a dominar, e começa a repreender. Será que a igreja está entendendo o que Deus está trazendo aqui? Está entendendo que a luta não é fora de nós? Ela é dentro de nós. Por isso que o apóstolo Tiago disse assim, de onde vêm as guerras e pelejas contra vós? E ele complementou, porventura, não é nos vossos próprios membros que guerreiam contra vós? Bendito é o nome santo do Senhor. E no mesmo capítulo ele diz, mas vós não sabeis que o Espírito que em vós agora habita tem ciúmes de vós? Bendito é o nome do Senhor. Estão entendendo isso aqui, irmãos, que Deus está dando? Então percebe que esta guerra não está fora de nós, ela está dentro de nós, irmãos. Bendito é o Senhor. Tem gente que quando a adversidade acontece, ele levanta de cara feia, ele olha feio para a esposa olha feio para o marido, qualquer coisa já grita, já fala. Não. Quando você tiver alguma adversidade, vai lá, plante o joelho no chão e fala, Senhor, alguma coisa está errada, é comigo. Não é com a minha esposa, não é com o meu esposo, não é com o meu filho, é comigo. E eu preciso da tua força, Senhor. Eu preciso que o teu Espírito domine sobre esta carne podre. Bendito é o nome santo do Senhor. Preciso desta força, eu preciso desta grandiosidade. E o Senhor pergunta aqui, será que todos aqui sentem esta necessidade? Perseverança no meio das provações. Bendito é o nome do Senhor. A tua guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra o patrão, não é contra o empregado, não é contra o vizinho, não é contra... mas meu vizinho me dá um trabalho, aquele colega de trabalho. O problema é esse, eu vou buscar a palavra, ver se Deus põe a mão nele, ver se Deus tira a vida da... Não, Deus não está aqui para lutar contra a carne, Deus luta contra os espíritos. Talvez Deus faz uma obra e chama o teu vizinho, chama o teu colega de trabalho e fala, tá aqui, ó, mudei o espírito dele, agora é teu companheiro. Bendito é o nome do Senhor. Está entendendo isto, irmãos? Então a nossa guerra, ela, bendito é o nome do Senhor. Nós não somos guerreiros que guerreamos com flechas, com armas carnais, com armas brancas, ou com algum revólver, ou com algum fuzil. Não, irmão. A nossa luta é muito mais alta. A nossa luta é de um alto escalão.
Irmãos, bendito é o Senhor. Eu estou pregando aqui e sentindo este povo como herói, dizendo para a terra, para a carne, falando: ó carninha, e a minha guerra não é com você não, você é muito pequena para mim, essas coisinhas, essa luta tua aí que você quer vir me enganar, é muito pouquinho. Dá para você começar a crescer um pouquinho espiritual e dizer para a tua carne, dizer: carne, eu estava aqui perdendo a paciência com você já, você é muito pequena, minha guerra é muito maior, eu tenho arma muito mais forte. Bendito é o nome do Senhor, porque, irmãos, a nossa volta, olha o que diz: nós também estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Quem são as testemunhas? As pessoas. As pessoas veem, irmãos, a nossa atitude carnal, vê o nosso falar, e por esta condição que o Espírito de Cristo domina o nosso espírito, as nossas ações e reações, elas vão se adequando ao desejo de Deus e não ao desejo da nossa carne. Então quem está à nossa volta vai percebendo e dizendo: que obra linda, olha o que Deus fez com ela, olha a transformação que Deus fez com ele, Deus mudou ele, olha que coisa. Eu não acreditava, eu achava que ele ia ser 3 meses, 6 meses, já ia voltar para... Olha aí, está atravessando prova, está atravessando a luta. Você viu a guerra que ele atravessou agora? Mas que guerra? Eu não vejo, ele está com saúde, ele está bem andando, mas a guerra interna, a guerra espiritual, e ele venceu. Quem é que venceu por ele? As armas dos céus. Irmãos, eu sinto nesta palavra o Senhor armando esta igreja. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas, irmão, a grande nuvem de testemunha não são as pessoas, são os espíritos. São as forças que querem de alguma forma. Lembra que o salmista Davi disse assim: ora, diga Israel, se não for o Senhor conosco, nossos inimigos teriam nos engolido vivo. Será que muitos aqui hoje não podem dizer isto? Se não fosse o Senhor contigo, irmã, começa a lembrar de tudo que você já passou. Irmão, começa a lembrar de tudo que você já passou. E veja se você consegue dizer agora: se não fosse o Senhor comigo. Glória ao nome do Senhor. Mas o Senhor, irmão, dá força de dizer aqui: eu estava lá com você. Bendito é o nome santo do Senhor. É o que Deus deu no início deste culto. O Senhor está buscando, irmãos, no meio deste mundo, os verdadeiros adoradores que tal busquem em espírito e verdade. Aonde tem isso, irmão, o Espírito de Deus chega ali e está sempre do lado. Tem hora que você nem percebe, você está andando na rua, você está trabalhando, você está fazendo um negócio, de repente vem lá um Espírito para te tirar a paz. Atravesse e sai daí, eu vou tirar a paz dele. O Espírito de Deus está ali do lado. Para aí. Ela tem quem cuida. Ele tem quem cuida dele. Bendito é o nome do Senhor. E prego pela fé. Tem gente que está aqui dentro e vai sentir o cumprimento desta palavra. Bendito é o nome santo do Senhor. Ele dizia aqui, irmãos: deixemos o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia. Veja, uma grande nuvem à nossa volta, e o pecado que tão de perto nos rodeia. Mas corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Porque o trabalho do adversário é bloquear a tua carreira. É conseguir parar ela, é conseguir te trazer uma angústia, te trazer uma tristeza, te trazer um embaraço, para você ver alguma dificuldade e teu caminho obscurecer. Quando iam no caminho, no deserto, Moisés pegou 12, cada um de uma tribo, chefe de tribo, e falou: vão na frente, porque nós temos que ficar 40 anos no deserto, porque pelo pecado, irmãos, bendito é o nome santo do Senhor, dos próprios, que voltaram de espiar a terra e ficaram 40 dias, Deus falou, irmão, salvo engano lá em Números, falou assim: para cada dia 1 ano no deserto, porque vocês foram desobedientes e não creram em mim. Veja, irmãos, então vão lá os 12, e foram os 12, e viram os frutos, e viram as obras, mas voltaram, irmãos,
O gigante obscureceu o caminho deles. O gigante conseguiu tirar a força deles. Mas dois, Josué e Caleb, rasgando as vestes, irmãos, em sinal de dizer: eu não posso aceitar isto. Eu adoro a Deus em espírito e verdade. O que Deus falou, Ele não me deixa, Ele não vai me deixar aqui envergonhado. Eu acredito em Deus. Bendito é o nome do Senhor. Deus vai dar os gigantes na nossa mão. Quiseram apedrejá-lo, quiseram fazer coisa. Deus falou: eles dois entrarão na terra prometida, mas os outros com as suas famílias não entrarão. Bendito é o nome do Senhor. Então o que o adversário conseguiu fazer com 10, conseguiu obscurecer a obra de Deus, conseguiu fazer eles não enxergar o fruto da terra prometida. Mas quem estava na comunhão falou: eu não fui lá para ver gigante, eu fui lá para ver a promessa. E o Senhor hoje pergunta para esta igreja, você veio até chorando aqui, e o Senhor te pergunta: você está nesta graça para enxergar gigantes, ou você está aqui para enxergar a obra de Deus? Qual é a promessa de Deus na tua vida? O Senhor não te prometeu ser contigo todos os dias da tua vida, até a consumação do século, te preparar um lugar na glória eterna, ser de fiel até a morte e dar-te a coroa. Mas que coroa? Coroa de um rei, vou sentar no trono? Não, coroa da vida eterna. Mas que vida eterna? O homem perdeu lá no Éden. É essa que o Senhor veio trazer de novo e falou: a tua está guardada. Por isso que quando o Senhor soprou nos 70 discípulos, e eles saíram, irmão, e punham a mão sobre os enfermos eram curados. Os espíritos estavam lá, eles expulsavam e iam embora. Eles viram obra e voltaram: Senhor, que coisa linda. O Senhor falou: senta aí, me conta o que vocês viram. Nós vimos espírito indo embora, nós punha a mão, os enfermos era curado. Que coisa linda. O Senhor falou: dá mais glória, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, eu sinto crente um gigante. Crente não é frouxo. Crente não é homem que fica brigando por causa das coisinhas carnais. Não me deu isso, eu perdi o emprego, não vou mais ser crente. Me olhou de cara feia, não vou mais na igreja. Eu orei, Deus não me ouviu. Crente é valente. Ele levanta e fala assim: irmão, Deus deu a palavra esses dias aqui, bendito é o Senhor. Ele dizia: os espíritos vão se levantar no presente século de tal maneira, irmão, que eles vão querer ver se consegue colocar em nós alguma divisão muito próxima. Porque no passado ele vinha de maneira que se percebia a atitude dele, mas hoje nem se percebe. Ele vai chegando de mansinho, mas aonde está o Espírito de Deus, ele se comunica e fala: cuidado, aí eu não estou, aí eu estou. Irmãos, fico em comunhão com o Senhor mandar esta palavra. Me lembro um dia de eu entrar no hospital, já falei isso aqui, irmão, entrando para ungir, irmão, e quando fui entrar na porta do quarto, eu senti como uma capa que veio e fez assim: cuidado, o Senhor tem misericórdia. 10 dias, uma mulher inerte. Aqui o irmão, um parente, sabe disso. Inerte, não abria os olhos, não falava, não tinha movimento. Os médicos fazendo exame, e pôs lá, amarrou ela. Os pulsos dela, falou: ela pode acordar de noite, voltar, pode cair. Irmão, mas não voltava. 10 dias, fazendo todos os exames. Então, irmão, ora. E quando fomos orar, irmão, mas quando chegou na porta do quarto, o Senhor: cuidado. Eu falei: Senhor, aviso de Deus. Entrei em comunhão. Estava ali amarrada, conversei com a mulher que estava do lado, ela falou: senhor, ora para mim também? Claro, vamos orar. E ele falou: irmão, unge minha esposa? Sim, vamos orar. E quando estava orando, irmãos, o Senhor me visitou, e a mesma voz da porta: cuidado. E eu estou sendo sincero aqui diante de Deus, fiz assim com o olho, e quando fiz assim, 10 dias sem abrir os olhos, sem movimento, estava torcendo os dentes, olho arregalado e tentando soltar assim, olhando na minha cara. E eu não podia fazer movimento nenhum. A mulher tinha pedido oração e eu apresentando, continuei orando, abri os 2 olhos. Quando fui orando e olhando, fechou os olhos. Ah, Senhor, graças te dou, porque tu estás aqui, tu nos ama.
É a misericórdia de Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Por isso, queridos, ele diz aqui, olha aqui, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que estava proposto para ele, irmãos, qual gozo? O gozo de hoje em 2018, ver um povo aqui dizendo, Senhor, sou crente em Cristo Jesus, glória ao nome do Senhor. Pelo gozo que estava proposto para ele, ele enfrentou a cruz, desprezando a afronta. Ele podia dizer para os adversários, eu vou mostrar para vocês quem sou eu não vou ficar aguentando o desaforo, vocês não me conhecem, vocês vão ver a minha força, eu destruo vocês tudo, eu derrubo vocês não vão me pôr na cruz, vocês não vão me afrontar, vocês não vão me crucificar. Ele falou, não, eu não estou olhando, vocês podem me judiar, pode crucificar, esse corpo aqui é carnal, esse aqui nasceu lá no ventre de Maria, mas o que nasceu de obra e vontade do Espírito Santo, esse aqui resiste vocês. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, enfrentou tudo, e ele dizia, olha para o Senhor Jesus, se você olhar para ele, você vai ter força de enfrentar a prova, de enfrentar a guerra, de enfrentar a luta. Senhor, mas eu vim buscar a palavra de vitória, que amanhã eu preciso de uma porta aberta, eu preciso passar na faculdade, eu preciso, mas você está ainda nessa pobreza, nessa miséria. Quantas vezes você me pediu para eu abrir uma porta? Você foi trabalhar e foi mandado embora. Quantas vezes você pediu para fazer uma faculdade? Você terminou, você até esqueceu que eu te abri a porta para você fazer. Mas da vida eterna não perca esta proposta por nada. Glória ao nome santo do Senhor. Por isso ele disse, considerai, pois, aquele que suportou todas essas contradições dos pecadores, para que vocês também não enfraqueceis, desfalecendo os vossos ânimos. E não se esqueçam, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por Ele for repreendido. O Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. E ainda disse, se nós temos correção dos nossos pais segundo a carne, e os irmãos observam que, irmãos jovens, às vezes se revoltam com os pais. Mesmo que o pai às vezes não for muito severo, não é de bater, que isso não pode se fazer, irmão. Mas o pai às vezes, a mãe vê que um filho, uma filha vai para um caminho torto. Não, minha filha, você não vai sair de casa, não vou te dar um celular, você precisa... Não, mas aí, chega lá os de fora, fala que seu pai é um ridículo, tua mãe, que é isso? Isso é um crime. Então, a pessoa fala, tá vendo? Eles me amam, meu pai e minha mãe não me amam, mas na verdade, quem ama e quem corrige, porque quem corrige quer ver o teu resultado. Bendito é o nome do Senhor. E o Senhor hoje manda esta palavra e diz, eu quero ver o teu resultado, eu não morri na cruz em vão, eu quero ver o teu resultado. Sabe por quê? Embora você não saiba, mas o teu nome é falado no céu. Como assim? Porque ele foi escrito aqui no céu, e de quando em quando os anjos passam aqui, ele diz assim, e esse aqui? Irmão, vocês creem no que o Senhor traz aqui? E esse aqui? E lembra que o Senhor falou, viste meu servo Jó? Varão sincero, temente a Deus. É claro. Vai lá, tira o que ele tem. Ele é crente no dinheiro, nos bens. Tira o que ele tem para ver. Vai lá, pode tirar. Irmãos, era o Senhor acreditando na crença de Jó. 2018, os céus ainda acreditam na tua crença. E quando passa alguém diz, esse aqui, esse aí você vai ver o que eu vou fazer com ele. Essa aí você vai ver o que vai acontecer. E Deus me dá de pregar pela fé, por alguém que está aqui dentro passando uma guerra terrível.
Os anjos estão se levantando ao mandado de Deus e já tem um grito de vitória nos céus. Eu prego aqui sentindo a presença de Deus, irmão, porque quando Jó estava no seu estágio final, porque o adversário falou, é verdade, tirou tudo dele, tirou os filhos, tirou o gado, tirou as fazendas, tirou tudo, o dinheiro, e ele não negou, ainda está lá temendo, mas toca na carne dele. Glória ao Senhor, nesta lei do pecado. Tocar na carne não é só com doença, é trazer as tentações, é trazer os sentimentos, é trazer os ressentimentos. Tudo isto é da carne. Vai lá e toca na carne dele. E quem sabe tem alguém aqui passando por teste. E o Senhor falou, pode tocar na carne dela, pode tocar na carne dele, pode tocar na vida dela, pode tocar na vida dele. E olha o que Deus dá de dizer, no presente século, o adversário está tentando tudo o que ele pode, ele toca na tua carne, não da tua maneira. Talvez ele diz, eu já tentei de tudo com esta mulher, com este homem não consigo, mas vai no teu filho, vai no vizinho, vai no sentimento, mas te diz o Senhor, bendito é o nome do Senhor, eu te ajudo. Acredite, os céus estão acreditando em você, acredite nos céus também, bendito é o nome do Senhor, porque não tem ninguém que vence a força do Espírito de Deus. Irmãos, eu sinto a virtude de Deus, o Espírito de Deus está se levantando. 2018 foi marca de Deus. Nós vamos ver isso que nós vimos aqui, nós vamos ver gente correndo para dentro da igreja, gente correndo na casa de um e de outro. Me fala, onde está Deus? Aonde se encontrou Ele? Bendito é o nome do Senhor. Te diz o Senhor, eu não morri na cruz à toa. Tem gente que fala, o Senhor Jesus morreu e a obra já está completa, e Deus me dá de pregar aqui, vocês não viram nada. Bendito é o nome do Senhor, irmãos. Dá para acreditar nisso aqui? Bendito é o nome do Senhor. Nós vamos ver obras maravilhosas, obras milagrosas, e nós não pregamos aqui milagre de carne, milagre de dinheiro, não. Aqui é milagre de salvação, é milagre de te levantar do pó e te mostrar para o inferno e falar, olha aqui quem é ela, olha aqui quem é ele. Irmãos queridos, é o Senhor, irmãos, enchendo nós da força do Espírito. O Senhor acredita na tua crença. Não me entregue os teus pontos por nada. Tu vieste aqui dizendo, não me deu certo isto, não me deu certo aquilo. O Senhor te diz, deu certo comigo hoje. Eu estou falando com você. Se eu estou falando e teu Espírito está dizendo sim, deu tudo certo. O certo para você é o errado para mim. O errado para o inferno é o certo para o céu. Bendito é o nome santo do Senhor. Queridos, não deixamos nos afrouxar pelas fraquezas, pelos pecados, que eles querem vir nos arrodeando para ver se vai nos enganando. Larga a mão disto, não adiantou nada você fazer isso, não adiantou nada você ser santinho, você ser sincero, não adiantou nada você deixar as fraquezas, os vícios, para correr para Deus. E Deus aqui falando, como não adiantou? Eu estou aqui te abraçando, te amando, eu dizendo, o céu está te esperando, a Assembleia dos Espíritos aperfeiçoado, o Espírito de Deus que estava em Cristo, lá na cruz, Ele falou, vou preparar-vos lugar. Não era lugar para esta carne, não era lugar para descanso, não era lugar para o estudado, não era lugar para o juiz, não era lugar para os bancos dos reis terrenos, era lugar para aqueles que assentam nos lugares celestiais. E diz, Senhor, para mim pode cair aqui, te diz o Senhor, como o salmista disse, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque o Espírito de Cristo está em mim. Bendito é o nome do Senhor, irmão. Você sente o Espírito de Cristo em ti? Glória ao nome do Senhor. Por isso Ele exortou aqui ao final, exortação à santidade. Tornai, olha aqui, tornai a levantar as mãos cansadas. A prova te cansou.
A guerra te magoou. Os teus vestidos espirituais foram arranhados pelas unhas da prova. Glória ao nome santo do Senhor, pelas unhas dos desaforos, das injúrias, do abandono, da calúnia. Glória ao nome santo do Senhor. Tornai, quer dizer, é porque as mãos estavam cansadas, os joelhos já estavam desconjuntados. O que são joelhos desconjuntados, mãos cansadas? Chega momento que ela não se ergue mais. E se as mãos não erguer, o adversário vence a batalha. Até Moisés em cima do monte, ele erguia mãos e Josué invadia o inimigo e vencia. Quando as mãos cansavam, Israel perdia. Então mandaram dois e disse: não tem problema, eu te ajudo, porque nós somos do mesmo espírito. Um erguia a mão, outro erguia a mão, e Josué continuava vencendo. Glória ao nome do Senhor. Hoje não é alguém que está levantando o braço, mas é a palavra de Deus passando e dizendo: levanta a tua mão cansada, começa a levantar o teu braço aqui agora. Tu que entrou aqui, bendito o nome do Senhor, lá no pó, o adversário te apontando, o Senhor te diz: volta agora, levanta a tua mão cansada, joelho desconjuntado que já não para mais em pé, afirma os teus joelhos e começa a caminhar daqui para frente como um herói, como uma heroína. Bendito é o nome do Senhor. Eu te chamei para vencer na batalha, para vencer na guerra, e não vai ter força de espírito que possa invadir a tua mente. Irmãos, ouça o que o Senhor está dando aqui. O Senhor está bloqueando a tua mente espiritual. O que é de Deus vai ter porta aberta, mas o que não é de Deus, em nome do Senhor Jesus, sai para fora. Tem coisa que Deus vai limpar aqui dentro, irmãos, eu prego pela fé. Tem coisa que está aí dentro que você fala: ninguém sabe, mas eu não consigo me libertar. Senhor, eu te diz: eu te ponho agora os meus braços embaixo e começo a erguer os teus, e o que você não conseguia se libertar, vai se libertar agora em nome do Senhor Jesus. Irmão, dá para vocês entrar na comunhão aqui. Eu sinto o Senhor libertando a alma, libertando mente, libertando fraqueza. Tem erros que vai ficar aqui dentro, tem coisa que você não consegue se libertar em nome do Senhor Jesus. Seja liberto agora. Aleluia, o nome do Senhor. Levanta as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, fazei vereda direita para os vossos pés, o que manqueja não se desvie, porque a mão de Deus tem cuidado de vós. Bendito é o nome do Senhor. Não é ninguém que te trouxe aqui, mas eu vim porque minha mãe veio, eu vim porque meu pai veio, eu vim porque o Alex me trouxe, eu vim porque minha companheira veio, porque minha amiga me trouxe, eu vim para ver os hinos, eu vim para ver a palavra, eu vim. Você veio porque eu te amei e te busquei na tua casa e te trouxe aqui para dizer hoje: eu te amo. Irmãos, bendito é o nome do Senhor eterno. O Senhor está armando a igreja. Vai pegando a tua arma espiritual aí, vai pegando a tua arma espiritual. Eu não tinha mais força para lutar. Você vai sair daqui procurando o adversário e dizer: onde você está? Que eu vou te caçar. Bendito é o nome do Senhor eterno, irmãos. A virtude de Deus cobre essa igreja. Aleluia, o nome do Senhor.
é lugar de valente, é lugar de homens grandiosos, de mulheres grandiosas. Você não é uma qualquer, você não é um qualquer, você é um escolhido para a glória de Deus. O Senhor escreveu teu nome no livro da vida, escreveu teu nome no livro da vida. E quando o adversário fala, você não vai conseguir, você não vai conseguir, o Senhor fala para ele, aqui ó, e foi eu que escrevi o nome dele, foi eu que escrevi o nome dela. Você risca aí as obras dela na terra, você risca a alegria dele, você risca a paz dele às vezes, mas riscar o nome dele aqui você não entra. Bendito é o nome do Senhor. E hoje o Senhor te dá, diz, nós cantamos o hino da paz, e aqui diz, busque a paz, e o Senhor diz, receba a paz. Aleluia. A paz está aqui, a paz está aí, a paz está aí, a paz está aí. Bendito é o nome do Senhor. Pega as tuas armas, se veste, arma elas, e como alguém se olha no espelho orgulhoso, não do externo, mas estar valente no interno, se olha hoje e diz, estou saindo para a guerra, armado, munido, capacete da justiça, a espada do Espírito. Bendito é o nome do Senhor. Até o que veio por esses dias tirando a tua paz, o Senhor te diz, veio por um caminho, e esta palavra está empurrando ele por 7 caminhos. Aleluia! Leve a força de Deus contigo. Tu não nasceu para ser vencido, tu nasceu nesta graça para vencer. Tu não lutou para ser vencida, eu te escolhi para vencer. Não temas os pensamentos da madrugada, não temas os sentimentos do vazio quando tu estás sozinho, porque o meu Espírito está do teu lado. E diz o Senhor, me busque aonde tu estiver, e tu sentirás o meu alívio. E tu vai gritar, tem vez que na rua sozinho, vale a pena, Senhor. Deus seja louvado.